Boa noite, meus amigos. Eu sou a Juliana Bender. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, com o capítulo 3, Examina-te. Minutinho só que a gente já vai começar. Deixa só eu colocar aqui o nosso tema. Examina-te. É o capítulo 3 de Boa Noite, Socorro. De Caminho, Verdade e Vida. Isso. Boa noite, Dara. Não fixou. Ai, não fixou. Deixa eu tentar aqui de novo. Examina-te. Examina-te. Agora fixou. De vez em quando dá uns tilt, né? Muito bem, vamos lá, meus amigos. Facebook também, quem está aí, boa noite. Vou ajeitar aqui. Muito bem. Ai, Senhor, vamos nós para mais uma noite de estudo do Evangelho, agora através de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Um pouquinho mais para cá. E aí, então, vamos fazer a nossa oração inicial e em seguida eu já começo com a nossa oração. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos para a gente concentrar, conectar, entrar em vibração com a espiritualidade. E aí a gente parte para a nossa oração, para nosso estudo. Vamos lá, inspira em 3 segundos. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Amado Mestre, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito, agora através das palavras de Emmanuel, agora através da interpretação de Emmanuel, que possamos bem entender, bem compreender, bem praticar esse Evangelho proposto, especialmente o de hoje, intitulado Examina-te, com certeza deve nos chamar para o autoconhecimento e que assim possamos, Senhor, bem cumprir, bem exercitar, para, através do autoconhecimento, podermos nos elevarmos espiritualmente. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Aqui, ó, Márcio colocou, deixa eu ver se eu consigo fixar o dele. Aê, muito bem, obrigada, meu bem. Pronto, agora ficou melhor explicadinho. Vamos lá, então, para o nosso livrinho. Deixa eu ajeitar aqui. O nosso livrinho. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Isso está em Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada faças por contenda ou por vanglória, orgulho, vaidade, mas por humildade. Então, tudo que a gente for fazer, ele não está falando só das coisas de Cristo, né? Aqui, nesta frase isolada, que quando a gente fez o prefácio, Emmanuel explicou que muitas vezes a interpretação isolada do versículo pode trazer interpretações completamente diferentes do contexto total do texto.
Então, já vou propor aqui uma primeira análise que é nada faças. O nada faças, qualquer coisa da vida. Trabalho, casamento, maternidade, paternidade, seja de que viés for, trabalho religioso, né? Trabalho de caridade, nada faça por contenda, orgulho ou egoísmo, ou por vanglória, vaidade, se sentir, mas por humildade. Isso aqui é muito rebatido por Marlon Reikdal, rebatido, ou seja, discutido por Marlon Reikdal na sua proposta Vai para Dentro, que é o projeto que ele faz, Vai para Dentro, e que é muito interessante ele explicando as várias formas psicológicas de nos iludirmos, né? De que estamos fazendo coisas boas, achando que assim, que a gente tá bem na fita, né? Ou como boa noite, ladeira chegando, já lembrando que ladeira nos alerta sempre que o tema permite, ladeira traz esse conhecimento de que o espírita se acha o trabalhador da última hora, né? Então que tenhamos a noção de que tudo que a gente fizer é por humildade, por mero dever. Ok? Vamos lá então. Ô, Lui, tudo bom? Como é que estão os bolos, minha amiga? Aquelas coisas gostosas, aquelas perturbações que você faz no Instagram. Oh, meu Deus do céu. Eu fico igual seus clientes cachorrinhos, assim, babando. Então, vamos lá. Vamos começar. O serviço de Jesus é infinito. Que bom, Lu, que você conseguiu vir aqui. Que bom. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Nossa Senhora, vamos dissecar essa frase de Emmanuel. O serviço de Jesus é infinito, não acaba nunca. Ou seja, se não acaba nunca, é porque tem sempre gente começando e tem sempre gente que não pode ser que terminando, porque a evolução é infinita. Mas, assim, que já vai passando assim para outros estágios, né? Que a Terra já não comporta mais estar na Terra, que já evoluiu o suficiente para ir para plano superior. Então, aquela coisa de tem sempre gente que já está ascendendo e tem sempre gente que está começando. Então, o trabalho de Cristo, de Jesus, é infinito, não acaba nunca. Primeiro, porque a gente sempre, a evolução é infinita, e porque está sempre começando de novo, com uma nova pessoa, né? Um novo ser, uma nova vida. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então, há lugar para todas as criaturas. Todos somos criaturas. Os animais também, irracionais, também são criaturas, ou não são? Criaturas. Fomos todos criados por Deus. Então, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias. Bom, ideias já vem de animal racional, nós, né, humanos. Ideias sadias em sua expressão substância, aquela que tem substância, que tem conteúdo evangélico, cristão, sabe? Todas as ideias sadias que expressam uma atividade cristã. Quem vai dizer
que aquela ideia é substancialmente cristã? Só o Cristo vai dizer. Só o Cristo. A atividade de um Gandhi, por exemplo, né? Toda essa última vivência dele aqui na Terra, enquanto Gandhi, enquanto Mahatma, que é um ser grande, né? O Mahatma significa um ser grande. Toda a sua grandiosidade iluminada, né? Aquele ser de luz maravilhosa, vai dizer que não era uma expressão, é uma ideia sadia de uma expressão substancial do trabalho cristão, mesmo não sendo cristão. Todo o trabalho que ele fez para a libertação da Índia e para o apaziguamento dos hindus com os muçulmanos que viviam na Índia e no Paquistão, que foram os estados criados com a libertação da Inglaterra. Né? Então, todas as ideias sadias. Por exemplo, né? Trouxe só um exemplo. Se na ordem divina... Oi, Thay! Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Ladeira está me lembrando alguma conversa que a gente teve. Alguma discussão que a gente já teve. Então, vamos lá. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, macieira produz maçã, parreira produz uva, né? Jaqueira produz jaca, mamoeiro produz mamão, laranjeira produz laranja, pitangueira produz pitanga. Boa noite, tia. Então, cada árvore produz segundo a sua espécie. No trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Os 12 apóstolos do Cristo, cada um contribuiu com a sua posição evolutiva. O Simão Pedro, todo irado, literalmente, né, cheio de ira, contribuindo com toda a sua dedicação. Aí teve o Paulo de Tarso com toda a sua paixão, contribuindo com a sua posição evolutiva. Tomé com toda a sua descrença, mas contribuindo com a sua parte. O Judas com toda a sua beligerância, vamos chamar assim, teve a sua contribuição, não é, talvez não na hora, depois, né, como Joana d'Arc, principalmente depois como Joana d'Arc. Então, cada um contribuindo com a sua posição evolutiva. Olha só, até o Judas, né, o exemplo dele cumpriu um papel quando estava como Judas, depois teve outra contribuição quando estava como Joana d'Arc, e sempre contribuindo, sempre contribuindo. A experiência humana não é uma estação de prazer. Nós não viemos a passeio. Quem nunca ouviu essa frase? Nós não estamos na Terra a passeio. Nós temos deveres a cumprir. Como eu vou saber qual é o meu dever? Autoconhecimento. Autoiluminação, examinando-te. Não é esse o título? Examina-te. Então, a experiência humana não é uma estação de prazer. Recentemente, eu escutei André Luiz Peixinho falando, boa noite, Roberto, falando exatamente isso aqui, Germano, ó. André Luiz Peixinho lembrando de que nós não somos humanos, nós estamos humanos, porque nós somos espírito.
Olha como a frase, os conceitos se encaixam melhor. Nós não somos humanos. Ah, como assim? Nós estamos humanos e somos espíritos. Todo mundo já sabe disso, mas às vezes esquece desse detalhe, desse detalhezinho. Nós não somos esse corpo, nós estamos num corpo temporário. Não é verdade? Sim, a matéria é temporária. Esta matéria é temporária. Nós somos espíritos que se usa de um corpo material para ter essa vivência temporária. E que um dia vamos sublimar. Então, o homem permanece em função de aprendizado. Nós permanecemos na experiência humana, nós estamos humanos a fim de aprendermos, em função de um aprendizado. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, o homem permanece aprendendo, nós permanecemos aqui na Terra para aprender. E nessa tarefa educacional, é razoável que saibamos valorizar a oportunidade de aprender. Então, que a gente possa aprender cada minuto, com cada circunstância, com cada acontecimento da nossa vida. Então, que saibamos valorizar a oportunidade de aprender com a dor, com o sofrimento, com a doença, com as perdas, com a pandemia, né? Com todas as adversidades, um desemprego, né? Um desentendimento. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. E ao mesmo tempo que é dever nosso aprender, que é dever nosso valorizar o aprendizado, a aprendizagem, na verdade, né? Valorizar a educação moral, espiritual, que possamos facilitar para os nossos irmãos, os nossos semelhantes, a mesma oportunidade. Quem seriam esses? Aqueles que convivem conosco. Como é que a gente vai facilitar o aprendizado de alguém? Estando ao conviver conosco. Nossos pais, nossos maridos e esposas, nossos filhos, nossos avós, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos chefes. Tão importante isso. Nossos chefes, nosso vizinho, as pessoas que estão nas suas atividades, nos servindo, né, prestando serviços para nós, né, no mercado, numa padaria, sempre, em qualquer contato humano, é a oportunidade de facilitar o aprendizado do semelhante. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveríamos fazer por espírito de contenda. Ah, Ladeira lembrou, claro, os companheiros da casa espírita. Claro, Ladeira, claro que sim. Como eu esqueci, né? Os companheiros da casa espírita. Foi o que nós falamos ontem, né? Quem somos nós para impedir alguém de trabalhar, dizendo que não é capaz, que não está no momento, que não evoluiu o suficiente, né? Que, nossa, a gente precisa tanto de ficar lembrando disso o tempo todo. Então, o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade.
Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Olha só. Olha o alerta de Emmanuel. Quando você fizer alguma ação que ultrapassar aquelas suas obrigações diárias, não, eu estou fazendo mais do que eu já faço todos os dias. Não, todo dia eu só tiro o prato da mesa e coloco na pia. Mas hoje eu resolvi lavar os pratos também. Além de tirar os pratos da mesa, eu resolvi lavar os pratos. E varrer o chão. Pronto. Vou fazer mais 2 coisas além do que já estava acertado, que era a minha obrigação. E aí, quando praticares alguma ação que ultrapasse as suas obrigações diárias, examine dentro de você o que está te levando a fazer isso. Por que você decidiu fazer isso a mais? Se resultou do desejo injusto de supremacia, porque eu quero mostrar que eu sou melhor filho do que meu irmão. Porque eu quero mostrar para o meu marido como é que se faz, porque ele não faz nunca. Então, se o desejo for o desejo injusto da supremacia, de se achar superior, se obedeceu somente à disputa desnecessária, como os 2 exemplos que eu dei, tipo, mostrar que é melhor que o irmão, tomar na cara, né? Isso! Porque quer que o outro tome na cara, né? Porque quer mostrar pro outro que você é melhor que ele. Porque quer mostrar que você faz e o outro não faz. Cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Olha o alerta de Emmanuel. Cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Mas se, na verdade, sua intenção era totalmente boa, genuína, verdadeira, sincera, você fez a mais porque queria fazer, porque viu que outra pessoa estava muito atarefada naquele dia e sem falar nada, simplesmente foi lá e fez. Porque, assim, daquela forma silenciosa, sem se vangloriar, porque sabia que a pessoa estava mais ocupada naquele dia, particularmente mais ocupada, então você foi lá e fez, ó, pianinho, fez lá, cumpriu aquela coisa a mais, só porque quis aliviar o outro. Ótimo, beleza. E se por acaso alguém que viu vier te massacrar por isso, vier te condenar e dizer que você estava fazendo aquilo, eu te conheço, eu sei que você fez porque você só queria se amostrar para todo mundo. Não tem isso? Você só fez porque queria se mostrar para todo mundo. Porque só queria dar uma de boazinha. Mas você sabe que não é. Você sabe que fez por sinceridade mesmo, porque queria fazer e fez. O que é que a gente tem que fazer então já nesse outro lado da moeda? Recebe essas observações e passa adiante. Eu gosto muito. Boa noite, mãe. Boa noite, Tásia. Eu gosto muito daquela frase de Drummond, não. Enquanto todos passam, eu passarinho. Eu passarinho, sabe? Enquanto justamente essa turbulência, né, dos outros julgando, enquanto todos estão lá com suas vidas, seus pensamentos errados, eu, passarinho, eu sou livre, eu voo, sabe? Tenho liberdades, eu vou. Então, deixa pra lá, ser você mesmo. Aqui me remete também
a importância que a gente já estudou alguns evangelhos lá atrás, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre ser autêntico, sobre ser, assim, ser você mesmo, sabe? Ser você mesmo, não se deixar levar pela turba, né? Não se deixar levar por todos, assim, pela massa, querer ser igual a todo mundo, cada um é cada um. Então, ser você mesmo é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Ser você mesmo. Um ser único, individual, um ser filho de Deus, irmão de Jesus, mas único. Com suas alegrias e com suas tristezas. Então, faça. Não importa o que os outros digam. Se o povo falar, nem ligue. Nem ligue, deixe o povo falar. Tem uma música aqui no Nordeste, não sei se vocês conhecem. Ladeira dizendo, faça análise. As críticas têm fundamento? Se não tiver, vá em frente. Se tiver, analise, mude e siga em frente. Beleza, Ladeira. Olha a sugestão do Ladeira. Quando vier uma crítica, você se analisa. Será que isso é porque a gente se engana também? A gente acha que está fazendo por sinceridade, mas que lá no inconsciente a sombra está gritando lá dentro. Que na verdade é um egoísmo, é um orgulho, é uma vaidade, né? É uma criança ferida que está gritando. Sim, então diga. Mas se você, ao se analisar e realmente chegar à conclusão de que aquela condenação, aquele juízo é errado, não tem problema. A pessoa não vai mudar de ideia. Lembra que Chico era orientado constantemente a nunca rebater nada que era falado contra ele. Chico não respondia a nada nunca. E Divaldo a mesma coisa. Nunca responde nada. Nenhuma crítica, nenhum julgamento assim negativo. Que não vai mudar. Não vai mudar. Recentemente eu estava vendo um palestrante pegando vários itens dos livros de André Luiz, que agora, dos anos 2000 para cá, vários itens que eu digo assim, várias noções de biologia, de medicina, de física, dos livros de Emmanuel, revelações históricas, que ninguém sabia na década de 30, 40, quando os livros foram escritos, foram ditados e publicados. Ainda não era conhecido pela ciência médica, nem pela ciência biológica, nem pela ciência da física, nem pela história, nem pela geografia, e que só foram descobertos pela ciência material dos anos 2000 para cá. E quem é espírita que vai olhar os livros de André Luiz e de Emmanuel, tá tudo lá, já revelado. Então, e que na época em que os livros foram publicados, os cientistas de então foram lá em Uberaba dizer impropérios para Chico, foram lá em Pedro Leopoldo mandar ele tirar os livros, mandar ele desfazer os livros, porque estava errado. E o que que Chico fez? Nada. Deixa lá. Essa parte da injustiça que nós sofremos, né? Dói muito, né? Você sofrer uma injustiça
principalmente se dessa injustiça advier adversidades financeiras, perda de emprego, perda, destruição de casamentos, de relacionamentos, como consequências graves por conta dessas injustiças, que possamos, né, saber, assim, perseverar, porque aparentemente é uma injustiça dessa vida, mas a gente já viu que não em relação a outras vidas. Existe injustiça, mas não existe injustiçado, não é assim que a gente diz? Pois sejamos firmes. Se vier impropério, se vierem injustiça, se vierem julgamentos falsos, força e coragem. Passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde. Olha só. Realmente, se a gente olhar para pensar, Jesus foi chamado na época de imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo. Olha só. Recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, continuemos trabalhando no nosso ministério, naquele que a gente já tem a consciência de que deve fazer. Recordando que Jesus, ao servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, foi tido por imprudente, rebelde, traidor da lei e inimigo do povo. E pior de tudo, ainda foi crucificado. Perdeu a vida assim, né? Teve o corpo morto, né? E com todo aquele sofrimento, aquele flagelo. O Ladeira dizendo que precisava ter lido essa mensagem umas 2 semanas. Bom, como a gente sabe, acredita que nada é por acaso, talvez ainda esteja ruminando alguma coisa aí dentro, né, Ladeira, que precisa ainda fechar a questão, sabe? Aquele fechar a questão de vez, talvez seja isso, né? Passa adiante. Porque engraçado que ontem no estudo que eu faço com um grupo privado, eu também relembrei uma situação de quase 20 anos atrás. E aí depois fiquei pensando, ai meu Deus, por que me veio essa lembrança agora? Talvez tá faltando, e foi justamente uma situação de injustiça, que foi assim, realmente injustiça. E que aí eu fiquei, ó, que o passo adiante, talvez ainda grite aqui dentro, lá na nossa sombra, aquela sombra que fica lá atrás, aquele inconsciente, né, que tá aqui guardando, de vez em quando grita, né, de vez em quando vem. E aí a gente faz o quê? Trabalha com ele, né, que já que veio, é para ser trabalhado. É para ser trabalhado. Não é verdade? Pois é. Então, que possamos passar adiante todas as circunstâncias em que nos sentimos injustiçados, e continuemos trabalhando. Ainda que você, ao se analisar, verifique lá no fundo, consiga enxergar com sinceridade que lá no fundo existe uma vaidade, que lá no fundo existe uma vingancinha. Tá tudo bem. Não para de trabalhar por causa disso, não. Pelo amor de Deus. Não para de trabalhar.
mas a consciência ajuda a mudar o sentimento. Só essa consciência mais profunda ajuda-nos a mudar o sentimento que estamos sendo imbuídos de agir daquele jeito, de fazer aquele trabalho. Só assim, sabe? Algumas histórias que às vezes vêm, né? Por exemplo, foi dia do médico esses dias e ontem, né? E eu vi tanta manifestação, e aí um deles dizendo assim, nunca foi por dinheiro, sempre foi por amor à vida. E aí você pensa assim, várias histórias, por exemplo, agora pandemia, alguns médicos que de repente, lá no fundo, ao fazer o curso, no início, pode ter sido imbuído porque pelo desejo de ser igual ao pai que era, ou pelo desejo de ser igual à mãe que era também. Mas na lida vai descobrindo uma paixão pelo serviço. E que tipo, numa pandemia, ele se veste, ó, arregaça as mãos assim, vamos trabalhar. E aí a gente vê todos esses profissionais maravilhosos aí, médicos, enfermeiros, os técnicos, os recepcionistas, os maqueiros, todos dentro de hospital. Eu estou falando bem dentro de hospital, que está ali na vida e na morte, lidando com isso o tempo todo, abnegados. E possivelmente descobriu isso mais forte ainda durante a pandemia. E quem tem outras profissões que também descobriu novas formas novos sentimentos em relação ao seu trabalho. E aí pode ter descoberto também novos sentimentos de não gostar do trabalho que faz e que desejar mudar. Eu sempre falo isso. Vira e mexe eu volto nesse tema, porque eu acho importante a busca da felicidade. Fazer transição de carreira, ter coragem, não é abandono de carreira, é transição de carreira, se for o seu caso. Ou, como a gente já falou aqui várias vezes também, vários relacionamentos que de repente se descobriram falidos. Então, coisas que se fazia, que na verdade era por contenda ou por vanglória. A vaidade de ter um companheiro assim, uma companheira assado, né? E que na convivência dentro de casa mais alongada, se tornou insustentável, né? Então, que se tenha coragem de resolver o problema de um jeito ou de outro, mas resolver o problema, né? Então, que possamos sempre analisar os nossos sentimentos em cada ação que a gente vai fazer, em cada ação. Mas lembrando que o importante é fazer. E aí a gente vai melhorando o sentimento à medida que a gente vai trabalhando, se analisando. Ok? Meus amigos, muito bem. Então, essa foi a lição de hoje. Vamos encaminhando já para o nosso final. Lembretes, né? Os lembretes finais depois da prece, eu digo, então vamos fazer a nossa oração, fazer a nossa respiração em 3 tempos para a gente poder concentrar, entrar em conexão com a espiritualidade, fazer a nossa oração final e aí eu já volto. Vamos lá, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1.
Senhor Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo de hoje, a oportunidade de analisarmos nossos sentimentos em cada ação que a gente faz com a nossa profissão, com a nossa família, os nossos relacionamentos, né? Quais sentimentos somos imbuídos para praticar certas ações do bem, certas ações do mal, que sentimento nós estamos imbuídos. Obrigada, Senhor, por essas palavras de Emmanuel, tão tocantes, esclarecedoras e tão que nos alerta para a autoanálise, o autoconhecimento. Que possamos estar sempre convosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos. Agora sim, os lembretes finais. Pegar um copo com água, colocar do lado da cama de vocês, rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para cura de males físicos, remédio para cura de males espirituais. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Peço para compartilhar, mandar para os seus amigos. Vai lá no IGTV depois, aperta lá o compartilhar, vai para o WhatsApp, compartilha com todo mundo, manda para alguém que você acha que gostaria de participar aqui conosco. Espero vocês amanhã às 21h30, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau.